Oi, Ivan. Fala, Carol. Eu vou ficar olhando para frente porque eu espelhei na televisão, tá? Ah, que luxo. Para poder ver melhor as lâminas. Senão eu não consigo, tá? Muito bem, muito bem. Usando o que tem de recurso, né? Claro. Aí vai parecer que eu não tô prestando atenção, mas eu tô. Tá bom, tá bom. Então tá. Então, pessoal, então vamos dar início hoje adiantando o nosso módulo 3, complexo do ombro e coluna cervical, porque acho que deu muito certo essa nossa metodologia, né, de ir adiantando esse conteúdo teórico aqui, e chega lá na hora, a gente já parte, faz pega a parte de disfunções e em seguida já começa a demonstração prática para depois vocês fazerem a prática. Então, acho que esse esquema aqui ficou muito bom. O nosso objetivo hoje é apenas fazer a revisão de anatomia clássica do complexo do ombro, solamente. Então, não vai ser pesado, vai ser bem tranquilo. Nós temos bastante tempo aí pela frente, né, para fazer o demais segmento dos conteúdos até o nosso curso realmente acontecer. Então, vai dar bem tranquilo isso aqui, dá bem de boa. Deixa eu compartilhar aqui a tela, a janela, quer dizer. Bom, vamos lá. O que vocês estão enxergando? Estão enxergando o slide inicial? Sim. Ok. Bom, isso aqui a gente não precisa, né? Esse módulo, então, tem a primeira parte, anatomia do complexo do ombro, que é o que a gente vai ver hoje. Na próxima aula a gente vê a coluna cervical, na próxima aula a gente vê a anatomia funcional, e aí entra na quarta parte já no dia do curso, tá? As disfunções neuromusculares, a partir das disfunções neuromusculares, a gente vai ver lá. Os nossos objetivos aqui, apesar de ter esse papinho aqui, né? Nossos objetivos, bem claramente, é isso aqui. Tá bem exemplificado nessas três imagens aqui, que é sem dúvida nenhuma, se o conteúdo do módulo 2, né, que é quadril e tronco, é o rei dos atendimentos, seguramente esse módulo aqui, o 3, é o príncipe, né? Porque 70%, 80% dos atendimentos vai ser dor lombar, dor no quadril, problemas no quadril e lombar. E o segundo colocado, perto do segundo colocado, é complexo do ombro. Então, problemas posturais, dor no ombro, dor na cervical, dor de cabeça cervicogênica, problemas na ATM, enfim, gente, é bastante coisa. E essa região anatômica é uma região que eu gosto muito de trabalhar, porque é muito fácil da gente intervir nessa região, do ponto de vista terapêutico, assim, para nós, não é uma coisa desgastante, que nem é o quadril, porque tem muita massa muscular ali para vencer, então a gente tem que fazer, às vezes, muita força para poder vencer, claro, dependendo do paciente, né? E o complexo do ombro, não, é muito tranquilo, assim, a gente não se desgasta. Eu gosto muito de trabalhar no complexo do ombro coluna cervical, assim, é bem legal. Então, nesse primeiro slide aqui, deixa eu ver se a gente... Caneta, esse aqui deve ser a caneta. Pontadora laser. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente vê uma situação emblemática dos problemas que a gente resolve aqui, que é o déficit de rotação externa. Essa situação, ela é super importante de ser avaliada, porque quando o indivíduo tem déficit de rotação externa, isso aqui compromete todo o trabalho de membro superior da pessoa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que está fazendo ele ter aquele déficit de rotação, ou seja, os músculos que estão facilitados, com absoluta certeza estão desencadeando uma série de outros problemas nesse indivíduo. Problemas posturais ou dor de cabeça. Cada pessoa vai apresentar uma sintomatologia única para a mesma disfunção.
Então, por isso que essa situação aqui do déficit de rotação precisa ser a primeira ou a segunda coisa que a gente avalia no paciente quando vai fazer os exames. E ainda nesse tema aqui, né, no déficit de rotação, o que a gente vai aprender é fazer a diferença entre essa situação de uma capsulite adesiva, de um ombro congelado, que é uma situação contra a qual nós aqui na R2 a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, perdão, vamos corrigir. Não é absolutamente nada. A gente consegue fazer assim, um tratamento sintomático. A gente mitiga alguns dos sintomas álgicos, né, que o paciente de capsulite adesiva tem. Esse paciente, normalmente, ele não consegue dormir em cima do ombro que está acometido por dor, vai encontrar realmente muita coisa ali facilitada. Fazendo a liberação miofascial, só fazendo a liberação miofascial, já vai dar uma bela ajuda. Esse segundo slide aqui do meio, né, são os problemas posturais de que eu falei, né? Essa moça aqui, eu capturei lá na Leroy Merlin, vocês estão vendo ali, né? Lá na Leroy Merlin. E ela tem todas as disfunções, para baixo também tem, ela tem síndrome cruzada, né? Ela tem tanto retroversão pélvica quanto inclinação anterior dos ombros, é um desastre. E esse terceiro slide, ele exemplifica a situação contra a qual nós não temos condições também de ajudar. Que de forma análoga à capsulite adesiva, esse senhor aqui já tem adaptações anatômicas na coluna cervical, na forma de deposição de colágeno, que possibilita qualquer tentativa de modificar essa situação aqui, né? Nós não podemos intervir nessa situação. Então, uma das coisas que a gente vai ver aqui, nesse módulo, é fazer o diagnóstico diferencial entre isso, que é um problema neuromuscular, uma paciente jovem, né? Se tu pedir para ela ficar com a postura correta, ela vai ficar, né? Desse senhor aqui, que é uma adaptação anatômica que não tem falta mais. Certo, pessoal? Então, aqui estão dor cervical, né? Dor nos ombros, déficit de rotação externa, a diferença, né, entre déficit de rotação externa para capsulite adesiva, problemas posturais de adaptações anatômicas. Só para revisar aqui a metodologia, né? Então, isso aqui são os princípios do nosso método, né? A reprogramação motora, que é o que nós sempre objetivamos implementar, só é possível quando as áreas responsáveis pelo controle motor, as áreas corticais de controle motor, estão conseguindo enxergar o que acontece na periferia, ou seja, quando a propriocepção está íntegra. Então, quando tem dor, quando a pessoa tem uma disfunção, quando a pessoa tem, no caso aqui, facilitações, né, inibições, a propriocepção ela se encontra comprometida, de modo que o primeiro passo qual é? Normalizar a propriocepção através da liberação miofascial. E, em seguida, a gente aplica as ativações necessárias, né, para restaurar o equilíbrio daquela região. Então, vamos começar aqui devagarinho. A osteologia, vamos começar com os ossos que formam o complexo do ombro. O complexo do ombro ele é formado, então, por esses 4 ossos aí, né? O externo, a escápula, a clavícula e o húmero, tá? Aqui no externo, gente, tem uma situação muito interessante, que é esse tecido aqui, ó, branquinho, tá? Isso aqui são cartilagens. Cartilagens. Os ossos estão aqui, tá? As costelas estão aqui, e isso aqui são cartilagens. Sabe que essa semana eu atendi duas pacientes para uma costocondrite, que é uma inflamação nesse tecido aqui, ó. Ou na interface músculo-tendínea aqui embaixo. O senhor tem alguma coisa a falar aqui, doutor Tadeu, sobre costocondrite?
Alô, doutor Tadeu? Você está escutando? Já estou entrando aí. Então, isso é bem raro, viu, Ivan? E Pois é então, bem difícil de fazer o diagnóstico, porque é mais clínico e depende da experiência de cada um. Certamente pela história, pela palpação, muito suave, tu pode supor diagnóstico. Aí, tu tem pedido algum exame complementar para associar a esse diagnóstico, doutor, professor Ivan? não, eu não pedi. Mas o fato é o seguinte: é tão raro esse diagnóstico osteocondrite, que eu pensei a princípio que se tratava de uma disfunção ventilatória, né? Que a pessoa reclamava não de dor direto aqui na parte inferior aqui do processo tifoide, aqui na costela inferior, mas ela reclamava assim, ó, de uma dor em forma como é que ela dizia? De gancho, de gota, sei lá. Ela dizia, ela fazia assim, um gesto assim, ó. Não sei se vocês estão vendo. E de fato, eu estava com os romboides numa miséria, mas os intercostais dela não estavam facilitados. O quadrado lombar dela estava uma miséria. O diafragma dela estava bem facilitado. O diafragma, sim. O diafragma estava muito facilitado. E aí eu palpando exatamente nessa região aqui, ó, causava uma dor aguda nela. Dor aguda nela. E aí eu perguntei, né, para ela assim, ó, como é que é a questão do trabalho, né? Então, aí eu acho que tá a explicação da Fechou. costeocondrite. Porque o que ela explicou? Ela disse que tem a estação de trabalho dela tá aqui, né? E a tela dela tá para o lado. Então ela fica digitando e torta, entendeu? Olhando para a Aqui. tela e digitando torta, assim, entendeu? Foi o que eu pude associar. Muito bem. Mas de qualquer maneira, o tratamento para isso aqui, eu fiz a liberação miofascial, mas como tem um processo inflamatório ali em curso, né? Eu pedi para ela consultar um reumato para fazer esse diagnóstico também, apoiar esse diagnóstico, né, ou não, mas para que ela possa, para que esse profissional possa aplicar ali um corticoide, né, porque tomar anti-inflamatório não vai adiantar, né, não, via oral, anti-inflamatório via oral não vai chegar nunca ali, uma quantidade apreciável naqueles tecidos, porque é um tecido que não tem muita perfusão, né? Então, a solução é colocar realmente uma injeção de corticoide. Estou certo ou estou errado, Totadeu? Numa certa linha, sim. Noutra certa linha, a divergência sobre o uso que o senhor está propondo é uma infiltração com lidocaína e corticoide, provavelmente para extinguir o ponto o ponto motor ali, né? Então, mas hoje sim. tem coisas que podem ser usadas sem usar o corticoide, né? Então, o senhor pode nos falar, porque eu não tenho conhecimento. Uma é a ozonioterapia, né? Pode botar ozônio ali. Entendi. 2, 3 ml de ozônio a 10 microgramas por ml, bota 2, 3 ml, está resolvido o assunto. Que legal. Tão bom quanto o corticoide, como o anti-inflamatório, e sem os efeitos colaterais. Né? Isso é Olha uma só, coisa. gente. A Olha outra é só, gente. simplesmente fazer o agulhamento seco que os fisiatras fazem. Uhum. Uma agulhazinha de acupuntura ali, faz a manipulação que a gente está aprendendo com o senhor agora a manipular manualmente, eles fazem com a agulha. Tá? Sim, sim. Mesmo manual, ou até elétrica, né? Aí chama neurofuncional. Né? Então, tem várias coisas, né? Eu estou aqui com o senhor para ver o método não invasivo, e basicamente para ver o diagnóstico, porque certamente que para mim entrar na seara de vocês aí vai ser muito difícil, pela idade e pelo tempo também, né? O Não, tempo de vocês é maior e o meu tempo é menor, né? É assim Tá que certo. funciona, meu amigo. Tá bem, doutor Tadeu. Mas eu acho que está bem, tá muito bom. Seguindo, então, vimos o externo, agora vamos ver a clavícula. A clavícula, pessoal, ela tem uma função no complexo do ombro muito semelhante a um braço de suspensão no carro. O arranjo mecânico aqui, biomecânico da clavícula, ela
foi feita assim, não é que ela foi feita, né, mas é que foi feita, parece... Eu não estou falando de evolução, né? Mas a evolução, né, da nossa espécie fez com que essa estrutura do nosso corpo seja mais apropriada para os carregamentos no plano coronal, do que no plano transverso. Então, por exemplo, é muito mais fisiológico para nós ficar pendurados, né, assim como os nossos primos, os antropóides, né, os macacos, perdão, os antropóides não, os macacos, do que fazer um supino. É muito mais fisiológico. Essa é uma das razões, eu acredito, né, que um supino para nós pode causar tantos danos, né? Então a gente tem que... Supino é um exercício que a gente tem que tomar uma série de cuidados para que ele não cause tantos danos assim a essas estruturas do ombro aí, tá? Nós já vamos ver a questão articular daqui a pouquinho. Existe a escápula, que é um osso chato que fica ali atrás das costas, né? E essa estrutura é a estrutura que faz a interface, né, do úmero com o gradil costal. E essa estrutura ela é estabilizada pelos estabilizadores escapulotorácicos que nós vamos ver hoje, né? É uma porrada de músculos. E o que é importante, assim, já de cara dizer para vocês, é a relação entre o manguito e a escápula, manguito e os estabilizadores escapulotorácicos. Todos vocês estão cansados de ver na academia, né, o pessoal fazendo manguito, aí enfia peso numa polia, né? Pessoal, isso aí está tudo errado, né? Porque o manguito ele não é feito para se botar altos carregamentos. O manguito é um estabilizador glenohumeral, ele é o sistema local de estabilização, como a gente vai ver logo a seguir. E o manguito ele trabalha em cima dos estabilizadores escapulotorácicos. Então não adianta você trabalhar manguito se não trabalha os estabilizadores escapulotorácicos, tá bom? Bom, o que tem importante aqui de dizer? A fossa glenoide, que é essa estruturinha aqui, ó, ela tem um lábio, um labrum, bem rasinho, né, para permitir uma grande mobilidade, diferentemente do labrum da coxa femoral, que é um labrum bem mais saliente, não permite tanta mobilidade. Uma coxa femoral é uma estrutura para suportar cargas, né, pesadas, e aqui é movimento mais amplo. Tá? Um detalhe importante é esse carinha aqui, o tendão da cabeça longa do bíceps, né, que se insere aqui em cima, nessa estrutura da escápula, tá? E que ele tem funcionalmente, ele faz parte do manguito rotador. É por essa razão que essa estrutura aqui vai estar sempre com problemas, sempre inflamado, sempre tomando pau, porque toma pau no trabalho de ombro, toma pau no trabalho de peito, toma pau no trabalho de bíceps, que são os grupos musculares que o pessoal que faz a musculação e fisiculturistas adoram trabalhar, né? Então, essa estrutura aqui, ela auxilia, sim, na centralização da cavidade, da articulação glenohumeral, fazendo funcionalmente parte do manguito rotador. O úmero, é importante também a gente dar uma olhadinha aqui no úmero, né? Porque nós temos aqui no úmero o tríceps, o bíceps, o peitoral, o córaco braquial, que a gente vai ver logo a seguir, todos músculos que se envolvem, fazem parte do sistema global e que fazem parte do posicionamento, dos problemas de posicionamento escapular, né? Então, aqui no úmero a gente tem a cabeça do úmero, o trocânter maior, e aqui embaixo, na parte distal, nós temos as estruturas importantes, são o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial. Aqui no epicôndilo medial se inserem os flexores do carpo, né? E no epicôndilo lateral, os extensores do carpo. A tróclea
é a articulação propriamente dita do cotovelo, e o capitólio é onde permite a pronação e supinação. Tá? Basicamente isso. Então, como a gente viu, né, os músculos que se inserem aqui no húmero, né, são esses, né? Então, aqui também temos na parte posterior aqui, ó, a parte posterior nós temos o infraespinhal, né? Esse aqui é a parte anterior, perdão. Esse aqui é a parte anterior, esse aqui é a vista anterior. Então, aqui nós temos o rotador interno, o subescapular. Aqui nós temos o grande dorsal, o redondo maior, sinergistas, né? Aqui nós temos a cabeça longa do tríceps, o redondo maior, subescapular, isso aqui é o rotador interno, né? E na vista posterior, nós temos a cabeça longa do tríceps se inserindo aqui, ó. Então, esse cara aqui é um cara que costuma dar muito problema também. As articulações, então. Nós temos a articulação glenomeral, né, que aqui é a principal. Nós temos uma articulação, entre aspas, escápulo-torácica, porque, evidentemente, ela não é uma articulação verdadeira, né, no sentido anatômico clássico da coisa, mas a gente considera como sendo uma articulação. A articulação acromioclavicular, que nos fisiculturistas, pessoal que levanta peso, isso aqui está sempre inflamado, a minha pelo menos está. A esternoclavicular, que toma muito pau dos tenistas, pelo forehand. Então é isso. E temos, naturalmente, o ligamento glenomeral, que fica aqui dentro, né? Que é o que estabiliza, que é o que junta, né? Vamos dizer assim, o húmero com a escápula. Esse aqui é um detalhe da articulação glenomeral. O que é importante a gente saber disso aqui, ó? Que existe uma bursa. Muito vocês vão ouvir falar da bursa, a bursite do ombro. Ah, eu tô com uma bursite no ombro. A bursite do ombro, ela nunca vem sozinha, né? Ela vai vir sempre acompanhada de um monte de problema, e a maioria deles relacionados aqui, né, com o tendão longo da cabeça do bíceps, esse carinha aqui, que vai estar com uma tenossinovite, vai ter bursite, vai ter líquido. Os problemas vão ser aqui. Junto com isso, tu vai encontrar também o supraespinhoso com problema, né? O infra também com problema, né? Basicamente, esses são os problemas que a gente vai lidar aqui nesse modo. Articulação acromioclavicular, então, em maior detalhe, é essa aqui. Essa articulação aqui, ela é estabilizada por uma série de ligamentos que tem aqui, já vai ver em seguida, e o músculo importante aqui é o subclávio, que fica embaixo aqui da clavícula. A articulação esternoclavicular em maior detalhe, ela junta, né, a clavícula ao manúbrio. E como eu falei, essa articulação costuma dar problema em tenistas. Última articulação, entre aspas, né, escápulo-torácica, né, essa estrutura aqui, que faz a união, né, que permite a união do húmero ao gradil costal. E é estabilizada por uma série de músculos aqui que a gente vai ver agora ao longo dessa nossa aula. Bem, pessoal, então vamos aqui já a uma parte mais operacional aqui do nossa aula, que é o modelo de estabilização do complexo do ombro, né? Então, tanto a glenomeral quanto a coxo-femoral tem esse mesmo modelo aí, que é o sistema local e o sistema global. E essa visão é uma visão da anatomia funcional. Por quê? Porque, classicamente falando, é só o manguito rotador que estabiliza essa articulação.
tá? Mas não, a gente precisa ter esses dois sistemas conversando entre si de forma sincronizada para poder estabilizar a articulação, para manter a congruência articular ali. Claro que quem é quem varia conforme o autor, tá? Mas, assim, ó, isso aqui é mainstream, tá? A maioria dos autores concorda com essa visão aqui que eu estou entregando para vocês. O sistema local é o próprio manguito, né? Manguito rotador interno e externo, junto com o tendão longo do bíceps. E o sistema global, trapézio, trapézio superior, trapézio medial, trapézio inferior, e seus sinergistas, né? O elevador escapular, peitoral maior, peitoral menor, o córaco braquial, o tríceps na cabeça longa, né? Porque tem a inserção proximal ali na escápula, o serrátil anterior, super importante, o serrátil para estabilização escapular, os romboides e o trapézio inferior. Aliás, né, diga-se, né, serrátil anterior e trapézio inferior estão cronicamente inibidos na população, fazendo com que exista uma discinesia escapular de classe 1, o bordinho inferior da escápula ali, levantada, né, aquela parte inferior da escápula assim para fora. Então, em maior detalhe, o sistema local, quem compõe o sistema local, né? É o supra, o infra, subescapular, o redondo menor, tendão da cabeça longa e o córaco. E o sistema global, elevador escapular, romboide, trapézio, serrátil, grande dorsal, peitoral menor e o peitoral maior. Aqui tem uma discussão, né, se o peitoral menor faz parte do sistema local ou do sistema global. Tá? Eu coloquei ele aqui junto com o global porque ele é muito mais sinergista para o peitoral maior do que de um desses aqui. Tá? Então, eu particularmente, eu entendo que o peitoral menor faz parte do sistema global. Tá? Cabeça longa do tríceps e o deltoide também, naturalmente, faz parte desse sistema global aqui. Nós temos o sistema local em maior detalhe, que é o manguito rotador, né? O rotador interno, subescapular, e o rotador externo, infraespinhal, supraespinhal e o redondo menor. Aqui estão os vetores de força, né, que esses músculos aplicam na articulação. Então, todos eles esses vetores estão direcionados para manter a congruência e o acoplamento do úmero na cavidade glenoide. Né? Em maior detalhe agora, o supraespinhal, que está aí. O que é importante aqui, tá? O supraespinhal, ele é o principal responsável pela abdução do úmero nos primeiros 15, 20 graus. Depois disso, quem entra é o deltoide. Tá? Quem são os sinergistas desse camarada aqui? O principal sinergista, naturalmente, é o infraespinhal aqui, tá? Mas também vem o deltoide medial e os extensores do punho, seguindo o raciocínio da linha superficial do braço. Da linha superficial posterior do braço. E os antagonistas são os caras que fazem rotação interna e seus sinergistas. Tá? Não só apenas o subescapular, que seria o antagonista clássico, né? Os demais aqui, ó, o grande dorsal, redondo maior, peitoral maior, o córaco. E eu até incluiria aqui também o pronador. Esqueci até de botar aqui. O pronador também é um antagonista funcional dos rotadores externos. Tá? Quando é que tu vai usar essa informação? Na hora que tu for ativar. Sempre que tu fores fazer a liberação miofascial de algum desses rotadores externos aqui, você vai fazer a ativação primeiro, né, dos antagonistas, que são esses aqui.
O infra, né, é o irmão do supra, mesma ação, mesmos sinergistas, mas o antagonista do infra, por excelência, é realmente só o subescapular. Tá? Isso ocorre por causa do ângulo de penação das fibras desse músculo aqui, que difere do supraespinhal. Rotador interno, o subzinho, né? Eu chamo ele de subzinho, subescapular. Rotação interna do húmero, estabilização glenomeral. Sinergistas, deltoide anterior, que está na frente, peitoral, redondo maior, o grande dorsal, flexores do punho pelas linhas dos braços. Antagonistas, o infra, espinhal, os rotadores externos, e seus sinergistas, né, o redondo menor e o deltoide posterior. Aqui está o redondo menor. É campeão esse cara de ter problema também. E aqui uma visão bem ampliada, né, do tendão da cabeça longa do bíceps, já com um probleminha ali, né, uma inflamaçãozinha aqui já desfiando aqui, né. Isso aqui já é mais que uma tendinite, isso aqui já está indo para uma tendinose, né, doutor Tadeu? O que o senhor tem para falar dessa imagem aí? Isso, na realidade, é uma tendinite, né? Inflama a sinovial, que a sinovial tem a função de servir de camisinha para deslocar a parte tendinosa e a parte muscular por dentro, né? Sim. Então, quando inflama, ela produz mais líquido, aí dá a hidrartrose, dá o derrame articular ou tendinoso, né? Mas o que eu posso acrescentar aí é o seguinte, que na cirurgia, muitas vezes, eles seccionam a cabeça longa do bíceps para facilitar a mobilidade do ombro. Então, isso muitas vezes é seccionada intencionalmente. E, em alguns casos, se rompe. Eu, por exemplo, tive lesão do manguito e não operei e tal, e lá pelas tantas eu fui fazer um peso e rompeu a minha cabeça longa do bíceps. Rompeu. Agora vocês entendem, né? Por que isso aconteceu com o doutor Tadeu, né? Porque como o manguito dele já estava inoperante, sobrecarregou mais ainda o tendão da cabeça longa do bíceps, né? Que como eu falei antes, é sinergista funcional do manguito, né? Eu acho que alguém levantou a mão aí. Peraí, deixa eu Joselito. Peraí. Opa. Deixa eu só interromper isso aqui. Como é que nós estamos aqui? Peraí. Quem é que levantou a mão? Joselito? Eu, Joselito. Pode falar, Joselito. Lembra que a gente tratou isso, né, Ivan? Eu tive o rompimento total, né? E aí até minha pergunta para o doutor Renato, né? A gente, inclusive o Ivan me orientou, né, de procurar agora não me lembro o médico, Ivan. Tu me deu o nome dele, eu fui e tal, né? Com a intenção de repente até recuperar essa ruptura, né? Mas não foi possível. Não é uma vantagem, né? Eu não sei o que o senhor teria para falar para a gente, se há uma possibilidade, não, como é que funciona essa situação aí de rompimento total da cabeça longa do bíceps? Quando rompem a nível de fibra muscular, não recupera, não adianta, não consegue fazer a miorrafia, o tecido não segura fio. Quando rompe a parte tendinosa, que é muito raro, é quase em 10%, a 90% rompe ou na parte muscular ou na parte transitória de tendão para músculo. Então, aí pode até tentar fazer uma miorrafia ou uma tenorrafia. A tenorrafia, ela pode dar um resultado melhor. Explica Agora, melhor a para o pessoal, miorrafia, doutor. em geral, 90% é ruim o resultado, não é uma boa. Tá? Explica melhor, doutor Renato, o que é uma miorrafia e uma tenorrafia? A miorrafia é quando sutura as fibras musculares, elas são moles, elas são gelatinas, elas não param, tu não segura, o fio não segura, porque ele tem a função de distração e contração, distende e contrai.
Quando contrai, é uma coisa, e o fio não acompanha, o fio é estático, o fio não é dinâmico, que nem o músculo. Tanto é que músculo, quando cicatriza, ele cicatriza com fibrose, ele perde aquela fibra muscular, ó, você foi, nevermore. Esse é o X da questão. Né? Aí, então, para te fazer esse diagnóstico, se tu não tem muita prática, o senhor daria um bom cirurgião, professor Ivan. É O senhor mesmo? tem um talento desperdiçado aí. Vamos parar de fazer a manipulação, vamos entrar de bisturi ali, que é melhor. Não, não, não. Ah. Eu prefiro trabalhar com saúde. Abre tudo. Não, não. Entende? Não quero abrir ninguém. Não, eu também acho que as cirurgias têm as suas indicações, mas podendo usar um método que vocês usam, que é o que eu pretendo fazer o diagnóstico e encaminhar o meu paciente, ó, vai, entende? O que é importante a gente observar no frigir dos ovos aqui do nosso curso, né, é que vocês estão vendo que a maior utilidade nossa é na profilaxia do problema, prevenir o problema, e quando vocês vislumbrarem uma pessoa que está com uma discinesia escapular, que está com um problema postural, vocês têm que olhar assim, pô, vou prescrever o caso beach tênis, vou dar beach tênis para essa pessoa, ou vou prescrever uma musculação, um supino, uma pressão de ombros. Pô, como é que está o ombro dessa pessoa? Será que vai causar algum problema para ela se ela for fazer o que eu estou pensando, entendeu? Então, é esse olhar é um olhar clínico, para aquela pessoa, é esse olhar que eu quero que vocês desenvolvam, né? Que isso vai diferenciar muito o atendimento de vocês, né? Porque vocês, tendo esse olhar clínico, vocês vão evitar prescrever exercícios que vão agravar a condição ou que vão causar algum problema em um aluno de vocês, né? O objetivo é esse, né? Não é outro, não é maior que esse. Atingindo esse objetivo, eu já estou muito satisfeito. Então, o senhor permite que eu complemente mais meio segundinho? Doutor. Não, por favor, o senhor só engrandece aqui a nossa a minha missão, na realidade, é fazer essa ponte entre a parte médica. É muito poucos médicos que encaminham os pacientes para fazer a prevenção junto com a educação física. Eles só conhecem a fisioterapia e nem eles pedem assim, a fisioterapia. Eles não têm o conhecimento para dizer, ó, tem que reforçar isso aqui, esse aqui está inibido, isso aqui está facilitado. Não, eles não têm isso aí. Então, por quê? Porque fica muito tempo estudando técnica cirúrgica, abordagem cirúrgica, que, convenhamos, para o cirurgião é bem melhor, economicamente, falando assim. Não? Então, tem que esquecer um pouquinho esse lado e pensar um pouco no paciente. Desculpa eu ter me estendido muito, professor. Não, Tadeu, não, nós temos tempo e tudo que... O Alexandre levantou a mão. Pode falar, Alexandre. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar, velho. Estamos te ouvindo, Alexandre. Alô, Alexandre? Congelou, acho que o teu vídeo aí, velho. Só o teu vídeo está congelado aqui. Mas, enfim. O que eu ia falar para vocês? Sim. Essa questão aí com relação da medicina com a fisioterapia e a educação física, a gente poderia fazer só uma live sobre essas questões políticas, né? Que atrapalham muito a coisa, tendo que no meio dessa brigalhada toda aí está o paciente ali, que fica batendo de um lado para o outro sem solução, né? Na realidade, professor, não tem uma brigalhada muito grande, porque a medicina desconhece, mas quem abocanha, na realidade, é a fisioterapia, porque eles estão invadindo com agulha também, eles estão entrando na seara tanto da educação física quanto da medicina. Eles estão no meio ali papando de tudo. Vê o Pilates, quem é que faz Pilates hoje? A maioria é fisioterapeuta, não é o professor, e foi inventado por um professor de educação física. Então, é um pouco diferente, né? Mas aí são coisas que o tempo é que vai trazer essas coisas à tona, né?
Não tem Eu como. eu não vou entrar nessa seara da discussão política aqui. O Alexandre tinha levantado a mão. Queria falar alguma coisa, Alexandre, por favor. Alexandre, tá nos ouvindo? Alexandre? Acho que não está ouvindo. Bom, eu vou dar seguimento aqui. Ele não está ouvindo, não. Vou dar seguimento aqui. Uhum. O córaco braquial é outro bandido postural, é outro bandidaço. O córaco braquial, junto com o peitoral menor, são campeões de causar problema, tá? Quando esses caras estão facilitados, deixa eu pegar aqui o apontador laser, quando esse cara aqui e o peitoral menor que está aqui, ó, pode falar, é Alexandre que levantou a mão? Alexandre, eu não vou interromper aqui, Alexandre, tu quer falar alguma coisa? Tá, então segura aí um pouco, deixa eu tocar aqui um pouco. O córaco, ele faz, a principal função do córaco, né, é fazer adução horizontal do úmero, né? Mas esse cara aqui, como ele está inserido aqui, a inserção proximal dele está no processo coracoide junto com o peitoral menor está nessa linha de ação aqui. Como vocês podem imaginar, pelo ponto de ancoragem dele, né, quando esse cara está facilitado, o peitoral menor está facilitado, o que faz com a escápula? Pá! Inclinação anterior. E aí, a partir do ponto em que tu está com inclinação anterior na escápula, se você colocar carga em cima dela, comprar briga mesmo, tá? Prosseguindo. Vamos para o sistema global. No sistema global, nós temos o elevador escapular, que é um sinergista do trapézio superior, tá? E ele faz, como vocês estão imaginando, né? Ele eleva a escápula. O principal antagonista dele são o grande dorsal. O principal antagonista dele é o grande dorsal. Então, essa informação aqui, ela é importante porque na hora que vocês forem fazer a liberação facial desse carinha, e o acesso é bem aqui, ó, tá? Não é aqui. Aqui tu não consegue acessar ele, tu vai conseguir acessar ele aqui, ó. Então, quando você faz a liberação facial dessa região aqui, e já terá feito também do supra, do trapézio, tu vai acionar, tu vai ativar o grande dorsal, que é o principal antagonista dele. Falando em trapézio, o trapézio é um músculo super importante na postura. Ele tem 3 porções, né? A porção superior, a porção medial e a porção inferior. O que se costuma muito ver, né? O trapézio superior está facilitado junto com o elevador escapular e inibindo a porção inferior. Tá? Então, uma relação de sinergia. Deixa eu ver o que chegou aqui, se tem alguém pedindo alguma coisa aqui. Só um segundo, pessoal. É o Alexandre dizendo que não conseguiu voltar, ele teve problema. Muito bem. O serrátil anterior, ele é um cara muito importante na estabilização da escápula, no posicionamento escapular. Ele é um dos principais estabilizadores e posicionadores escapulares, tá? Então, ele tem essas fibras inferiores e as fibras superiores dele. Na hora de ativar o serrátil, nós temos 3 opções. Uma, vocês já sabem, eu não botei aqui, que é fazer protração do ombro, né? O serrátil, o apelido do serrátil é o músculo do box, né? O que faz protração cervical, perdão, protração escapular. Então, não preciso botar ele aqui. Mas esses 2 exercícios que eu estou mostrando aqui, talvez vocês não usem eles, tá? Aqui eu estou fazendo esse exercício aqui, que tem um vetor de força para lá, ó, rostral, um vetor rostral, para ativar as fibras superiores do serrátil. Se a gente coloca um vetor de força caudal, ó, em direção ao quadril,
a gente está ativando as fibras inferiores do serrátil. Ok? Outro cara do sistema global super importante, que também, né, campeão de facilitação, o principal responsável pela infame dor interescapular, é esse camarada aí, o romboide, que faz a retração e a rotação escapular inferior. O principal antagonista dele é o peitoral menor, o peitoral maior também está junto, e o serrátil anterior. Qual é a importância dessa informação aqui? Quando vocês forem fazer a liberação miofacial, tanto do serrátil quanto do romboide, vocês têm que fazer a ativação de um e de outro, para que a coisa funcione. Tá? Essa é a principal relação entre o serrátil e o romboide. Isso aqui vocês nunca devem esquecer. Tá? Talvez o cara mais importante aqui do sistema global, depois do trapézio, é o grande dorsal. Tá? O grande dorsal ele está para o tronco, assim como o glúteo está para o quadril. Aliás, tanto o glúteo quanto o dorsal, eles conversam entre si em X, né? No subsistema oblíquo posterior, que é o subsistema que tira a carga do chão. Quando vocês vão fazer um terra, a carga do terra é levantada, é tracionada através desse cara que fica conversando ali, ativado em sinergia com o glúteo contralateral. E essa visão é uma visão bem diferente da visão estética do dorsal do fisiculturismo, para deixar o tronco em V, que é bacana e tudo, mas essa visão funcional é muito importante também. Tá? Então, os principais sinergistas é o redondo maior, o trapézio inferior e o redondo menor. Redondo maior, redondo menor, que estão aqui, e o trapézio inferior. E os antagonistas, trapézio superior. Ó. Trapézio superior que está aqui em cima, junto com o elevador escapular. Então, o elevador escapular e o trapézio superior normalmente vão estar facilitados, e esse cara, endemicamente falando, vai estar inibido. Tá? Peitoral menor, junto com o córaco agora está para cá, né? Coracoide, o processo coracoide está aqui, mas o córaco braquial está para cá. O peitoral menor é o campeão aqui de problema no ombro, tá? Junto com o córaco, que está escrito aqui, ó. Junto com o córaco braquial, o principal responsável pela inclinação anterior da escápula. Junto com o peitoral menor, naturalmente, está o peitoral maior, cuja função dele, vocês já sabem, é fazer a adução horizontal do ombro. Os principais sinergistas do peitoral maior é o grande dorsal e o bíceps, e os antagonistas, trapézio medial e inferior, romboides e deltoide posterior. O bíceps braquial, ele é um cara que não parece, mas ele é super importante no posicionamento escapular, principalmente a cabeça longa dele. Embora que, inclusive, a cabeça lateral e medial também fazem parte da linha posterior profunda do braço, mas a cabeça longa do tríceps aqui é o que está mais implicada nas disfunções do posicionamento, do mau posicionamento da escápula. Outro carinha aqui pequeno, mas costuma incomodar seguido, é o subclávio. Esse carinha pequenininho aqui, tá? Ele deprime e estabiliza, né, a clavícula, puxando ela para baixo. Tá? E, portanto, também está implicado na inflamação aqui da acromioclavicular. Possui papel fundamental na estabilização da articulação acromioclavicular durante a movimentação, sinergista peitoral maior e antagonista trapézio superior. Então, essa informação serve para quê, né? Se esse carinha tiver facilitado, vocês vão liberar ele, mas tem que ativar
com encolhimento de ombro, o trapézio superior e o elevador escapular. Vamos agora à cinemática escapular. Então, na cinemática escapular, a gente analisa o movimento da escápula nos 3 planos biomecânicos, né, que é o plano coronal, o plano sagital e o plano transverso. Então, nessa primeira imagem aqui, na imagem A, a gente está vendo a escápula na visão posterior dela, sendo pivotada exatamente nesse pontinho aqui, ó, tá? Então, nessa situação aqui, a escápula faz rotação superior e rotação inferior. Rotação superior e rotação inferior. Esse aqui é o movimento no plano coronal, certo? Essa visão aqui, a B, é a visão do plano transverso. Do plano sagital. Plano sagital. Essa aqui é a visão do plano sagital. Você está olhando o ombro de lado aqui. Então, aqui está para frente, ó, inclinação anterior e inclinação posterior. Tá? Então, esse movimento aqui ele ocorre no plano sagital. E essa visão aqui é a visão de cima do ombro, onde ocorre a rotação interna e rotação externa. Então, essa aqui sim, essa aqui ocorre no plano transverso. Quem faz o quê? Na elevação escapular, tá? Quem eleva a escápula? Trapézio, o elevador escapular e as fibras superiores do serrátil anterior. E quem faz a depressão escapular? Peitoral maior, peitoral menor e o grande dorsal, Que, aliás, depressão escapular é o exercício que eu mais gosto de fazer para ativar o dorsal. Quem faz a protração é o serrátil anterior, né, que é o músculo do boxer, junto com algumas fibras do elevador escapular. E quem faz a retração escapular é o romboide, o grande dorsal e o trapézio na porção medial e superior. Superior também. Rotação superior e rotação inferior. Quem faz o quê aqui? Né? Na rotação superior, a gente tem o trapézio, parte superior do trapézio, o serrátil anterior, as fibras inferiores do serrátil anterior, que está aqui, e a parte inferior do trapézio. Parte inferior do trapézio está aqui, parte superior do trapézio está aqui. Ó. E na rotação inferior, o romboide, que está aqui, esse vetorzinho D, o elevador escapular, o vetorzinho E, e o peitoral menor, lá para frente, vetorzinho F. Quem faz a retração escapular, então, pessoal? Os romboides e o trapézio medial. Quem faz elevação? Trapézio superior, elevador escapular. Quem faz depressão? O grande dorsal, o redondo menor, redondo maior e o trapézio na porção inferior. E quem faz protração? Serrátil anterior e peitoral menor. Eu vou dar um print aqui nessa telinha. Alguém tá tirando o print de tela aí para fazer depois uma postagem? Então, aqui está o resumo dos estabilizadores. Não vou me deter nisso aqui, porque isso aqui está na apostila lá. E a gente já acabou de ver. Cinemática glenohumeral. Então, no braço, né, nós temos flexão, extensão, adução, abdução, adução horizontal, abdução horizontal, adução horizontal, rotação externa e rotação interna. Quem faz o quê? Essas informações são importantes na hora das ativações, né? Que todos esses movimentos aqui vocês conseguem reproduzir na maca, o paciente deitado, colocando carga elástica para fazer as ativações, tá? Então,
a utilidade é essa. O principal adutor do húmero é o grande dorsal, né? Nós vamos usar esse movimento aqui para ativar o grande dorsal, mas vem junto um monte de sinergista, né? E muitos deles a gente não quer que entre. Por exemplo, o peitoral maior. Quando tu quer ativar o dorsal, tu não quer que o peitoral maior entre. Mas entra. Então a gente tem que cuidar disso aqui, tá? A abdução do húmero, a gente já viu, né, que o supra faz a abdução nos primeiros 15, 20 graus e depois quem entra é o deltoide, né? A flexão do húmero. Quem faz flexão do húmero? A parte anterior do ombro, parte deltoide anterior, porção clavicular do peitoral e a cabeça curta do bíceps, além do córax, naturalmente. Quem faz a extensão do húmero? Principal deles, o grande dorsal, tá? Peraí que alguém, só um pouquinho. Grande dorsal, redondo maior, a parte posterior do ombro. A minha garganta já está indo pro pau. Os sinergistas, né, que é o infra, o redondo menor, rotadores externos, o tríceps, cabeça longa do tríceps e a porção externa do peitoral. Eu vou interromper aqui. Aqui. Alguém levantou a mão aí? Não, foi o Juscelino que saiu, ele tem aula às 20 horas. Foi isso aí. Ah, também. E o mulhereu, cadê ele? Cadê o mulhereu? A Carol está aqui. A Não Carol está aqui. aparece. Ana Carolina Severini. A Ana Carolina está ali. É que ela está vendo lá, ó. Na televisão. Oh, maravilha. Que tal, hein? É um privilégio. Quando eu achei que evoluiu um pouco, eu já vejo que estou atrasado de novo, né? Vamos ver se a gente... Ela está com o microfone Mutado. É a primeira vez que eu estou usando esse recurso e estou gostando um monte. Ah, tá bom. Podemos aprender, então. Quer ver? Ó, acho que agora vocês conseguem ver. Ó, fica bem grandão. Ó. Maravilha. Aí eu consigo enxergar bem. Então tá aí o print já, né? Vou fazer. Pessoal, estamos quase no fim aqui, estamos na extensão do... Nós vamos ir até aqui, ó. Eu vou terminar aqui na rotação interna e externa, já agora, e depois, na próxima aula, a gente retoma aqui no ritmo escapulohumeral, que já é outro assunto, né? Mais interessante, mais funcional que esse aqui. Professor, eu vou lhe abandonar, então. Ok. Tem Grande mais abraço, doutor. Muito obrigado boa noite, pela muito sua obrigado. participação. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Então, a extensão do húmero. Chegando ao final, então, nós temos a rotação interna do húmero, que classicamente é feita... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Computador laser. Classicamente, quem faz a rotação interna é o subzinho, né, o subescapular, mas tem todos os sinergistas, né? E entre eles eu incluo também o pronador, tá? Peitoral maior, o grande dorsal, redondo maior, deltoide anterior e também um pronador também com o cotovelo estendido, ele entra também. E a rotação externa do húmero, feito pelo infra, pelo supra, o redondo menor e o deltoide posterior, que são sinergistas deste carinha aqui na rotação externa. E com isso nós chegamos ao final dessa aula, matamos essa parte de teoria pesada aqui, dessa revisão da anatomia. Não tinha realmente por que fazer isso lá, né? Gastar o nosso precioso tempo lá de prática com essa revisão da anatomia, né? Realmente vou adotar como prática a partir desse ano, fazer sempre assim. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram falar? Não, acho que não.
essa questão daí, não tem nem como decorar isso aí, é uma coisa que tem que ter os mapas ali, né? Porque se for ficar pensando em sinergia, agonista, porque não tem como, né? Uma coisa meio... Cara, não se preocupem com essa questão de decorar quem é quem, entendeu? Isso vai vir ao natural à medida que vocês forem trabalhando, entendeu? Não tem por que ficar decorando isso se estão com essa preocupação. Vocês vão, à medida que vocês forem trabalhando, vocês vão raciocinando no paciente ali, pô, o que que tá facilitado? É o infraespinhal, é o supraespinhal, vamos supor, né? Que é muito comum. O supraespinhal está facilitado. Aí vocês pensam assim, o que esse cara que está facilitado, que está dolorido, o que ele faz? Quem é esse cara e o que ele faz? É o supra. O que o supra é? Um rotador externo. Bom, se o supra está facilitado, o que obrigatoriamente vocês têm que fazer? Vocês têm que inspecionar os sinergistas dele. Entendeu? Quem são os sinergistas do supra? O infra e o redondo menor. Provavelmente, esses caras vão estar ferrados também. Aí vocês vão liberar o infra e o redondo. Tá, liberou eles. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, vamos ativar, né? Vamos ativar quem? Vamos começar por onde? Estes. Vamos começar pelos antagonistas, que no caso é o rotador interno, o grande dorsal, pronador também, eu gosto de fazer, entendeu? É esse o raciocínio. Então, a grande sacada aqui do nosso método é simplificar as coisas, não é complicar as coisas. Eu acho que eu consegui fazer isso, simplificar ao máximo um troço que é extremamente complexo, né? E que outras metodologias, no meu entender, não conseguiram, tá? Não conseguiram. Eu acho que essa nossa aqui é o troço mais simples que tem, né? Tendo os mapas ali, como eu falei, né? De repente, tu não precisa ter o mapa na cabeça, nós temos aqui, tu pode imprimir os mapas, né? E ter à tua frente os mapas, as planchas estão ali, para te ajudar. No começo, eu acho muito importante isso, né? Para a pessoa, o colega que vai querer ser clínico, ter aqueles mapinhas ali à mão. Eu sempre tenho para mostrar para os pacientes, né? Olha o que eu vou fazer, ó. Por que eu estou mexendo aqui? Eu estou mexendo aqui por causa disso, olha o mapinha. E aí eu já faço puxo uma brasa para nós. Ó, isso aqui, ó, nenhum médico sabe disso aqui, nenhum fisioterapeuta adota isso aqui não é conhecido aqui no Brasil. Essas coisas a gente precisa falar, né? É o que diferencia o nosso trabalho das demais abordagens terapêuticas. Por mim era isso, pessoal. Essa aula hoje está encerrada. Tá bem, tá uma ótima aula. É pesadinha, né? É um porre revisar essa anatomia, né? Mas o que eu vou fazer, né, gente? Eu sempre gostei de anatomia, sempre. Eu gosto, é bom dar uma estudada, sempre é bom. É que a gente tem que ter essa base de anatomia clássica para saber onde a gente está, né? Sim, exatamente. Até para seguir essa lógica toda, né, do tratamento. Saber todos eles onde ficam, já sabe que... Isso a gente sabe, né, no nosso dia a dia. Os músculos onde eles estão, o que eles fazem, quem faz, quem ajuda, quem é agonista, quem é antagonista. Então é só seguir essa lógica, né? Raramente vocês vão precisar, e vocês já devem ter reparado aqui, que diferentemente das aulas clássicas de anatomia, né? Se vocês pegarem uma aula clássica de anatomia da medicina, vocês vão ver origem, seção, função, aí ver nervo e vascularização, né? Uhum. Mas nervo e vascularização é uma coisa que a gente, na nossa prática aqui, vascularização quase nunca tu usa, né? E nervo é muito raro tu precisar saber dessa informação. No caso do complexo do ombro, a gente vai ter que falar dos nervos por causa do plexo braquial, que a gente vai ver logo a seguir aí. Plexo braquial a gente tem que saber. Ok? Beleza, então. Então tá. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, pelo tempo de vocês aqui. Uma ótima semana. Qualquer dúvida, boa noite para vocês. Que tenham aí a prática de vocês, me chamem aqui, o Portugal está sempre me chamando aqui, tem mais que chamar mesmo.
Tá. que é o que mostra o interesse de vocês no nosso trabalho. Maravilha. Excelente, então. Uma boa noite. Um abraço, beijão para todos aí. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima. É. Tchau.